A gente tem a nota aqui, vamos colocar no telão. A nota da Marinha afirmou que não teve conhecimento do conteúdo da delação, consciente de sua, abre aspas, consciente de sua missão constitucional e de seu compromisso com a sociedade brasileira, a Marinha Brasileira, instituição nacional, permanente e regular, reafirma que pauta sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência, disse a força na nota. A Marinha reitera ainda que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da força e que permanece à disposição da Justiça para contribuir integralmente com as investigações, conclui a Marinha. E é isso que a gente espera, que realmente contribua com as investigações. Porque eu queria puxar só mais dois elementos aqui rapidinho para a gente falar. Um é que, de fato, como você estava comentando, né, indícios é o que não faltam. A gente tem, inclusive, nessa matéria que a gente trouxe da Financial Times, e ela vai exatamente em cima do Garnier. Então, isso é muito sério o que traz ali, e já tem um ano. E, além disso, a Flávia Oliveira ontem estava lembrando, no Globo News, eu assisti, Guilherme, queria ouvir o que você acha disso também, que ele teria sido a pessoa que deu a sugestão daquele desfile dos blindados, bem naquela época em que Bolsonaro estava bem tenso com o Alexandre de Moraes. A gente teve também aquelas movimentações das armadas, da Marinha, teve toda aquela movimentação, ela estava lembrando disso. Então, assim, e sob o comando dele. Então, indícios, como você falou, é o que não falta. Se isso de fato for investigado, dá para chegar facilmente no nome dele. E como vocês lembraram aqui, ele não veio a público ainda para negar nada. Então, eu só queria investigar que vai se chegar a ele. Exatamente. Esse esforço do José Múcio de querer afastar quem está nativa disso, que, de novo, é do papel dele, né? Ele tem que manter esses pratos equilibrados, mas não é verossímil. Não é verossímil. Esses almirantes da ativa, o almirantado atual, os 7, incluindo o Olsen, o atual comandante, o Olsen, ele era do almirantado do anterior, do Garnier. Esses 7, incluindo o Olsen, eles têm que dizer. Isso nunca foi tratado, o Garnier nunca falou em golpe, ele nunca falou sobre essa possibilidade, nunca trouxe isso para o almirantado. Nós teríamos repudiado veementemente. Ele falou isso da cabeça dele, se falou realmente. Porque aí é o seguinte, por que é importante que essas pessoas respondam? Porque o Garnier, se o Garnier falou isso mesmo, e eu arrisco dizer que é muito difícil que ele não tenha tratado disso nas reuniões do almirantado, nesse momento em que o almirantado atual negue que tivesse concordado com alguma articulação golpista com Bolsonaro, o Garnier vai falar, não. Todo mundo concordou. Ou não, só 2 discordaram. 6 dos 8 concordaram. Tinham mais 5 comigo. Esse tipo de coisa é muito importante, porque como que esses militares eles se favorecem do sigilo que cerca as reuniões deles, a pouca transparência que eles têm, a pouca abertura que eles têm para a imprensa. Eles só falam em off quando falam, passam recado em off via jornalista, não são admoestados, você não tem... a gente não sabe quando são as reuniões deles, onde são, não dá para ficar jornalista na porta, como fizeram ontem com o Múcio, porque o Múcio não deu essa entrevista, ele não chamou a imprensa para dar essa entrevista. Ele estava saindo do ministério, tinha repórter na porta, os repórteres pegaram ele. Não dá para fazer isso com o almirantado. Não dá para fazer isso com o alto comando do Exército, o alto comando da Aeronáutica, porque a gente não tem transparência nenhuma sobre como eles se reúnem, onde se reúnem, por aí vai. Mas essas pessoas têm que ser questionadas. E elas têm que dizer como que elas se portaram quando... E é claro, gente, é claro que o Garnier levou essa discussão para o almirantado. Como elas se portaram? Como cada um dos 8 ali, dos 7, né, supondo que o Garnier trouxe o assunto, como cada um dos 7 reagiu? Eles têm que ser agora firmes. Defenderam um golpe ali, então admitam que defenderam um golpe, honrem a visão de mundo golpista que tem. Agora, não dá para ter defendido
numa reunião fechada o golpe em novembro, e agora que o governo é outro, que a coisa mudou, vir dizer, ah, não, isso nunca foi tratado aqui. É muito pouco crível, né? É isso, Guilherme. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos, lembrando que essa delação do Cid traz esses novos elementos e agora o trabalho da Polícia Federal é comprovar tudo isso. Precisa comprovar até para apurar tudo que aconteceu e aí começar as diligências, né?